iniciando aqui a gravação. Eu posso começar por essa questão mesmo. Alguém tem alguma outra coisa? Não, acho que pode ser por ela mesmo. Beleza, eu vou botar ela aqui. Deixa eu abrir aqui um novo arquivo. Então, vamos. Como eu disse, hoje é a consultoria de dúvidas, viu? Não tem material específico, então, por favor, se vocês tiverem dúvidas, não tem como adivinhar, tirem, certo? Bora ver essa questão inédita, porque eu nunca vi também, primeira vez que eu estou vendo. Considere o perfil da barragem de gravidade indicado na figura abaixo, que representa uma geometria simplificada em formato triangular. Adote os parâmetros indicados na tabela e avalie os esforços resultantes na seção transversal da base e a posição equivalente do eixo estático. A distribuição das tensões normais na base. Altura, ele dá aqui. Não, né? Vamos calcular essa tensão por metro. Considera o perfil da barragem de gravidade indicado na figura abaixo, que representa uma geometria simplificada em formato triangular. Adote os parâmetros dessa tabela. Os esforços resultantes na seção transversal da barragem e a posição do equivalente estático. Bem, sobre essa, como eu falei, eu não conheço essa questão, eu vou tentar aqui fazer. Mas é o seguinte, primeiro item é um item simples. Basicamente, o que a gente tem que calcular aqui é aqui tem essa seção transversal, né? Eu não sei se a seção transversal ele considera essa seção da parede aqui. Vocês lembram o que a gente falou na sala? Essa seção dessa parede? Alguém lembra alguma coisa? Tá isso. Pessoas, me ajudem a desajudar. Não lembro. Eu também não lembro. Os esforços resultantes na seção transversal da base e a posição do equivalente estático. Bora lá. Primeiro, vamos iniciar aqui calculando a força. Né? A gente tem que ver o peso específico aqui da água. O peso específico da água. A gente vai por esse como o ganho da água ele é igual a 10 kN por metro.
por metro. Aqui, o, a força que essa água vai produzir em minha barragem, ela vai ser justamente a área desse triângulo aqui, certo? Essa área aqui. E como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula essa área daqui? A gente calcula da seguinte forma: ou a força vai ser igual ao peso específico da água vezes a altura dividido por 2. Por que isso? Vai ser justamente a área desse triângulo. Peso específico da água vezes a altura dividido por 2. Certo? Aqui exercício coeficiente dá para achar. Não sei se isso foi de alguma outra questão, mas eu não vejo motivo aqui de você usar isso. Lucas, Oi? vou te passar no WhatsApp aqui a resolução dessa questão para tu ver. Pera. Ah, beleza. Ah, sim, é porque, vê agora, isso é uma coisa específica aqui de W. É isso. Eu vou fazendo isso aqui porque eu sei que isso não tem coisa diferente. Então aqui a força vai ser igual a um específico 10 km. Eu vou colocar aqui essa unidade só para ver se eu vou fazer certinho aqui a compatibilidade. Metros por 10 metros cúbicos vezes aqui, é justamente 50 metros. São 50 metros quadrados vezes aqui um meio, certo? Já de cara já vi que isso aqui não é força, vai dar tensão, certo? Vai dar tensão. Que eu vou ter aqui metro quadrado não, tem metro aqui, eu gasto metro cúbico. Então eu vou ter 10 vezes 50 que esse por 2, isso aqui vai ser igual a 250 y por metro quadrado. Isso aqui vai ser igual a 250 kPa, né? Kilopascal. Ah, me mandaram aqui a resolução também. Ele me mandou aqui a resolução. O peso da água, por 2, a pressão da base e... E tem no Maple também, se quiser. Ou prefere assim? Não, pode ser assim mesmo. Tá. É, Paulo, Hã? é 10 vezes H. Ai, meu gente, perdão, só me confundi aqui em uma coisa. É, o peso que vai chegar aqui, lembrando, peso, força, a força aplicada aqui no fundo, certo? A força aplicada aqui no fundo dessa minha estrutura, a cada metro eu vou ter forcinhas aqui aplicadas, certo? E essas vão aumentando conforme a profundidade. Isso aqui a gente vê lá em fenômenos dos transportes também, só para vocês recordarem. E essa força vai aumentando conforme a altura de minha barragem. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que a força aqui no final, certo? Na base de minha barragem, lembrando, ela começa em zero, sabe? Na superfície, no nível d'água, ela começa em zero. E vai aumentando gradativamente com a altura, porque é como se o peso da água de cima vai juntando com a água que está mais embaixo, juntando com a água que vai mais embaixo, e vai solicitando cada vez mais a força. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o quê? Esse meu peso aqui na base da minha barragem, vou até apagar isso aqui agora para a gente não misturar, certo? Eu vou ter que o peso na base dessa minha barragem, o peso P,
vai ser meu gama vezes a altura da barragem, certo? O peso aqui no finalzinho, tá? Esse peso que está aqui, peso P. Então, eu vou ter que meu P vai ser igual a 10 vezes 50. Então, eu vou ter aqui P igual a 500 kilonewton, kilonewton por metro quadrado, ok? Quilonewton por metro quadrado, que isso aqui equivale a KPA, minha pressão na parte de baixo da base, viu? Perdão, não é peso não, pressão, minha pressão, certo? Pressão na base, certo? Lembrando, pressão é vertical, a pressão vertical aqui em minha base. Para eu achar aqui agora a minha força que está assistindo, lembra? Força, é, peso a pressão é uma tensão. É igual a força sobre área. Então aqui eu vou ter que a tensão vezes a área, certo? O que é que eu tenho aqui de área? De área, eu vou ter justamente a, a área vai ser composto pela decomposição dessa área do triângulo. Só que para simplificar, isso aqui já é praticamente tabelado. Acho que vocês, se alguém estiver pagando só do Zoom, também vocês já devem ter visto alguma coisa do tipo na parte que eu vou ter, né, minha força vai ser a meu peso, pressão aqui, vezes a altura, dividido por 2. Certo? Dividido aqui por 2. E equivale justamente à área desse triângulo aqui de cima. Ok? Então, minha gente, sabe por que gravar também, porque eu tô vendo aqui que pelo tablet tá de boa, mas eu acho que a gravação não vai sair tão boa dessa vez aqui. Então, minha aqui vai ser igual a 500, e aqui é 500, qualquer 50 vocês nem viram. 500 vezes a H, que é 5, dividido por 2. Corta aqui, 5 vezes 5, 25. Isso tá ok? Porque 500 e cortar. Gente, por favor, vocês me atentem, viu? Porque tô muita coisa na minha cabeça. Então, 25, 1, 2, 3 zeros, dividido por 2. Então, eu vou ter aqui 12.500 quilonewtons, certo? Quilo. Agora, lembrando, aqui é, o equivale para o peso de água, certo? Na base, na base. Mas também nós temos que levar em consideração que nós temos um peso de concreto nessa base. E o peso de concreto ele vai ser feito de uma forma bem semelhante. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o peso do concreto, eu vou chamar aqui de W, ele vai ser igual a base vezes a altura de concreto dividido por 2 vezes o meu gama do concreto, certo? O meu peso específico do concreto. Base
vezes altura dividido aqui por 2, vezes o meu gama aqui do concreto. O gama do concreto que ele deu aqui na questão, deu 24 kN por metro. Isso é basicamente a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Só que qual é a diferença? Na questão anterior, nós não tínhamos essa, como é que eu posso dizer? Não, nós tínhamos tudo, né? Então, W aqui vai ser igual à minha base. Qual é a altura de minha base aqui? O comprimento de minha base é 40. 40 metros vezes 50 vezes o meu H do concreto. H do concreto foi 24 dividido por 2, certo? Isso é só cálculo de força. Só da conclusão aqui. Para quem dá para poder fazer a composição geométrica de força. Então, eu vou ter que, se eu pegar aqui minha calculadora rapidão, eu vou ter 40 vezes 24 50 mil. vezes 24 dividido por 2. Isso mesmo. 24 mil. 24 mil quilonewtons. Não esqueçam as unidades para vocês não entrarem depois. Isso tudo aqui é justamente na minha base. Isso aqui é o peso de concreto. Peso de concreto. Certo? O peso de concreto. Ele pede, já que ele pede tanto, ele pede os esforços resultantes na seção universal da base, que é a posição do equivalente estado. Bora lá. Como ele quer na base, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter, vai ser meio chato fazer, eu prefiro fazer presencial, mas bora lá. É, eu vou ter aqui, observa isso aqui. Eu tenho aqui minha parede de concreto e barragem. Tenho aqui essa parte preenchida com água, certo? Aqui é água. E agora, eu tenho esse peso de concreto. Esse peso de concreto, quando a gente coloca a força resultante no centroide de minha carregamento triangular. Como esse carregamento ele é triangular, lembrei que o centroide de um triângulo em relação à sua base certo? Em relação à sua base, ele vai ser justamente a uma distância de um terço dessa base, certo? Um terço dessa base. Um pouquinho aqui de proporção é justamente essa força P. Então, essa força aqui que a gente calculou, essa força P que a gente calculou, ela está aqui, né? É, ela está agindo aqui, essa força P, e ela está a essa distância, certo? Essa distância, vou chamar dessa distância A, certo? A vai ser igual a 1 terço de H. 1 terço aqui
16,67 metros. Certo? Essa distância alguém me dúvida como calcular esse centroide, minha gente. Isso é coisa simples, mas se tiver, falem aí que eu posso explicar de novo. É só verificação geométrica. Bom, da mesma forma, a gente pode calcular aqui o ponto de aplicação dessa força W. Essa força W, ela vai atuar também em dois terços da base. Vou chamar aqui de B. Ele chamou de B, aqui foi. Vou chamar aqui de C para não misturar. Dois terços aqui. B vale Peraí, 40, né? deu uma travada, Lucas. Então, eu percebi que saiu a gravação também. Não sei em que ponto foi, mas eu retornei. Pararam em aonde? Onde é que vocês pararam de ouvir eu falar? Quando foi mostrar lá em cima, não apareceu, não. Você. Quer dizer, para o cálculo do zero. Ah, certo. Mas vocês ouviram aqui o cálculo de A, não foi? Uhum. Pronto, então. Essa distância C aqui vai ser justamente a um terço da base B, certo? Porque é justamente o centróide do meu triângulo. Então, com essa tema aqui, eu vou ter C igual a B, ou seja, um terço de 40. Meu C aqui vai ser aproximadamente 13,33 metros, ok? Essa aqui é a distância dos pontos, já está na minha conta. Ele não deu essa informação na prova, mas o que é que acontece na prática dos trabalhos? Eu sei que sabe se vocês perguntassem, eles também diriam. Geralmente, os dimensionamentos de muro de arrimo, estrutura de barragem, essas coisas, a gente calcula os esforços por metro. Ou seja, a gente tem esse perfil aqui em vista, para não ser certo, mas nós usamos para calcular esse esforço por metro, ou seja, a cada metro aqui dentro, é aqui, ó. Vou pagar aqui também, lembrando isso aqui vai ao infinito, não. Aqui também, aqui eu preciso que você perguntar se existiria também. Eu lembro que Eu vi que a gente tava fazendo na sala, ele comentou isso mesmo. bom, a gente costuma calcular esses esforços no dimensionamento por metro, sabe? Então, a cada metro, porque se daqui para cá, vamos dizer, eu vou ter uma tensão de 20 em 1 metro, em 2 metros eu vou ter 40, em 3 metros eu vou ter 60 e assim sucessivamente. Então, certo? Então, é a duração aqui por metro. Se bem que eu não gosto disso, devia ter colocado essa informação na prova, porque tem gente que não sabe dessas coisas, mas já que ele falou na aula, então não é justificativa ele não colocar. Quer dizer, não tem problema ele não ter colocado, vocês têm que ficar atentos. E essa força aqui, tanto essas forças P como W, pode até trazer elas para cá para a gente ficar sensível melhor. Repetir isso aqui, repetir esse desenho, copiar. Essa força W aqui,
ela vai agir mais ou menos aqui, certo? E a força P também vai agir mais ou menos aqui, certo? Lembrando que isso aqui é em perspectiva, certo? Deixa eu mover mais um pouquinho essa força P que tá ruim para visualizar. Vocês entendem, né? Que eu estou fazendo aqui em perspectiva isso. Isso tudo aqui é em perspectiva. Como é por metro, vocês colocam, coloca elas aqui no centro. Então daqui para cá vai ter 0,5, 0,5 e deixa eu ver, é isso mesmo, 0,5, 0,5. Agora, observem uma coisa, como é por metro, eu vou desenhar minha base aqui. Essa é a minha base, certo? Aqui eu tenho, lembrando que está fora de escola, certo? Aqui eu vou ter, deixa eu ver como foi que eu tenho aqui, certo? Aqui eu vou ter a distância de 1 metro e aqui eu vou ter a distância de 40, certo? Certo, eu tenho aqui. Eu tenho que essa força do tráfego, originalmente, ela está agindo em minha base descentralizada. Eu tenho aqui os próximos, né? Entre centro. Eu tenho centro aqui, o centroide. Como é circular, isso aqui é fácil, né? Circular não, retangular. Aqui e aqui, eu tenho 5, 0, 5. E daqui para cá, eu vou ter, né? 20 e 20. Aí eu tenho aqui, nessa distância C, tá agindo o meu W aqui, desce o meu W. Daqui é a visão original, certo? Meu W tá aqui, certo? Tá uma distância de 13,36. 13,36. Só que a gente sabe que para calcular os esforços, a gente traz todos esses esforços para o centro de minha estrutura, certo? O centro da minha seção, o centroide de minha seção, que é justamente onde vai passar a minha linha neutra, ok? No caso é, de figuras, como é que diz, né? Agora me passou aqui o nome na cabeça. De figuras simétricas, a linha neutra é conhecida como centroide. Se não for simétrico, para o momento, para o elástico, a gente sabe que só pega, calcula o centroide com base na área, né? Calcular o centroide com base na área. E caso seja um momento plástico, eu tenho que fazer o novo cálculo da linha neutra plástica das figuras não simétricas. Isso aí é o que a gente deu nas monitorias anteriores. Nesse caso, como a figura ele tem a esta simetria, tanto horizontal quanto vertical, a linha plástica, a linha elástica vai coincidir com o centroide de minha figura, certo? Então,
Essa aí tá de boa, não vai ter dificuldade para esse local. Agora eu tenho que trazer essa minha força da para você. Eu vou dizer aqui no vai. Influência da para você aqui. Influência, influência, tá? Para jogar W para esse essa força da para vir para cá. Então, originalmente, certo? A estava. Eu desloquei minha força. Eu desloco minha força, ela vai vir um momento, certo? Vou fazer um momento aqui, certo? W ocasional um momento. E esse momento, ele tem que vir junto com equivalente estágio. A gente tem essa especificação aqui, estrutura, ela, essa distância, essa mesma simplicidade aqui, certo? É, a distância é igual a 20 menos 36, me dá que essa minha simplicidade falou 6,67 metros. É, no valor da calculadora aí que eu colocar próximo. Não, Agora você vai pera aí que deu uma travada, Lucas. colocar um benefício. Alô? Tá cortando a tua voz. Melhorou um pouco agora. Poxa, então, beleza. Fala aí, É, pra mim. eu estou acompanhando aqui pelo computador e eu estou gravando aí. É, deixa eu ver aqui se eu posso fazer. Para essa dos mudanças.
Não, se pessoal, estou vendo aqui o que está preocupado. Vocês escutam? Sim. Eu gosto, hein? Mas vocês estão escutando bem? De boa? Tá. Agora sim. Talvez só a gravação vai ficar ruim, mas vou continuar aqui. Tá. Tá. Agora travou de novo. Tá. Eu vou Alô? visualizar isso aqui. Tá. Visão aqui. É, vocês me escutam? Sim. Vocês estão me respondendo, eu estou vendo aqui pelo computador. Tá certo. É, parece que estava agora. Vocês estão escutando? Foi? Sim. Agora tá bom. Para ver até onde está praia. É, pronto, então tem essa sensibilidade. Vem aqui. Eu vou trazer para bem em perspectiva. Esse dado vai ser gerado de um momento que ele vai ser decidido na rotação no eixo central. Se eu pensar que está sendo rotacionado no sentido anti-horário, né? Então vai surgir aqui nessa seção aqui, meu wave vai ser igual a W que eu calculei aqui em si, que foi quanto? W foi 24 mil quilômetros. 24 mil quilômetros vezes meu F de 6,67 metros. Então, você aqui que meu M vai ser igual a 24 mil vezes 6,67, que vai dar 16 mil. 16, 160 mil, quer dizer, 160. 160 mil quilômetros, certo? Isso é influência de. Oi? Você pode explicar de novo o começo dessa influência de W? Eu não entendi essa parte do momento. Então é o seguinte, W, tu entende aqui que W, nessa distância aqui, ele não está agindo no central de minha figura, de minha Certo. seção. Até aí tudo bem? Uhum. Pronto. Então, se ele não está agindo no centro de minha figura,
toda e qualquer coisa que não age sobre o eixo central, toda e qualquer força que não age sobre o eixo central, sobre o central de minha figura, sobre o central de minha disseção, sobre minha linha de Deus, seja lá o que for, ele vai gerar um momento. Esse momento, ele é dado justamente pela multiplicação dessa força pela excentricidade. E o que é essa excentricidade? Essa excentricidade nada mais é do que a distância dessa força à minha linha neutra, ou seja, o braço de alavanca. Esse braço de alavanca, da onde a força está sendo aplicada até o centro de minha seção. Até aí tudo bem? Uhum. Tudo Então, certo. eu descubro essa minha excentricidade por pura observação geométrica. Vocês viram que aquilo que a gente fez nada mais foi do que observação geométrica. E depois eu calculo esse meu momento. O momento vai ser igual a essa força de 24.000 kN vezes esse meu braço de alavanca. Então, ó, com isso, eu vou achar esse meu momento de 16.000 kN. Agora, observe uma coisa. Não é somente a gente achar o nosso momento. A gente tem que ver o sentido também dele. Vocês olham aqui, fixem no meu eixo central aqui. Fixem no eixo central. Essa força está tendendo a rotacionar no sentido horário ou anti-horário? A força que o W está aplicando vai rodar no sentido anti-horário. Anti-horário, exatamente. Então, esse meu momento que eu vou trazer no equivalente estático vai ser nesse mesmo sentido. Tenham muito cuidado, porque às vezes a gente confunde isso com reação. E isso não é reação. Equivalente estático não é reação, certo? Então, se essa força está tendendo a rotacionar no sentido horário, então esse equivalente estático vai no sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, ia também no sentido anti-horário. Às vezes a gente confunde com reação, porque o que a gente tem de reação? Se a gente tem um momento agir no sentido horário, então para equilibrar vai ter um momento girando no sentido anti-horário. Aí isso é para reação, mas é equivalente estático. Não é reação. Não confundam isso. Eu não vou mentir, eu confundi isso um pouco na época que eu estava estudando. Aí depois entrou na minha cabeça que uma coisa era diferente de outra. Equivalente estático é uma coisa, reação é outra, certo? O Agora, sentido o é que eu não entendo, a minha dúvida foi nessa mais influência de W foi porque ali no desenho que tu botou na direita pra gente calcular o momento, não foi pra direita, no caso, como se a força de W tivesse pra direita e sim pra esquerda. porque é o seguinte, aqui tem 40 metros, né? Ó, 40 metros, certo? É. Aqui que a gente forneceu. Quando a gente calculou aqui essa distância C, essa distância C é a distância de aplicação desse peso de concreto. Então, essa distância C, eu achei que ela está aqui em cima, no meu cálculo, a 13,33 metros, ok? Uhum. 13,33 metros de quê? Dessa base daqui, certo? Dessa base aqui que eu circulei agora. Então, se ela está 13,33, então ela está do lado direito do centro. Tá vendo aqui? Daqui para cá é 20. Então, se é 13,33, ela está à direita desse eixo central. Deu para entender? Uhum. Tu entendeu como eu calculei esse C, ou não? Uhum. Entendi. Pronto. É O porque problema disso é que essa base... tô me confundindo só O na quê? parte de expressar o desenho. Pronto. Se daqui, ó, esse aqui, esse é o lado, vamos dizer, é, A, A, certo? E esse aqui é o mesmo lado, A, ok? Isso Uhum. aqui está em pista, isso aqui está em plano, certo? Certo. Eu estou olhando
Esse retângulo é esse mesmo retângulo aqui dessa parte de dentro, certo? Esse retângulo daqui. Viu? Eu Uhum. posicionei esse W nessa mesma distância daqui. É uma distância de 13,56. Por que eu fiz nesse meio daqui, nesse meio? Porque as forças a gente sempre joga para o meio da minha seção. Certo? No meio aqui, no caso, nessa distância vertical. A distância horizontal é conhecida, que é essa distância de 6. Eu não sei se eu estou chegando em tua dúvida. Tá. Desce ali, por favor. Essa parte da esquerda aí. Que eu tinha ficado. Não tinha entendido, mas agora entendi. Ah, essa parte daqui. Uhum. Isso aqui é porque eu já estou trazendo minha força de W para o centro. Mas como eu disse a vocês, tem esse momento também que ele está agindo. Então, esse momento, como ele está no sentido horário, né? Então, ele vai, no sentido desse horário, quer dizer, ele vai agir dessa forma aqui, certo? Eu tenho esse momento M, eu vou chamar aqui MW, e foi o M, por influência de W, certo? Meu MW vai estar nesse sentido. Entretanto, nós temos também aqui a influência de P, ok? A gente tem aqui a influência de P. Influência de P. A força P, ela não vai chegar na base nesse sentido aqui, paralela ao eixo de minha base, certo? Mas P gera um momento. Esse momento vai ser igual para toda base. Porque o que é esse momento que P vai gerar na minha base? O momento de P vai ser simplesmente aqui P, aqui P vai gerar um momento de P, não um momento plástico, viu? O momento de P vai ser igual a meu P vezes essa distância A. Então, MP aqui vai ser igual a MP calculado foi de 12.500 vezes essa distância A, que eu obtive aqui também, de 16,67. Então, meu MP vai ser igual a 12 vezes 12.000, vai ser igual a aproximadamente 20 e 8.300 aproximadamente quilonewton métrico. Então, agora eu senti esse P. P aqui, ele está tendendo a rotacionar entre horário ou anti-horário, Sim. essa minha estrutura. Pessoas, vocês me escutam? P aqui, fixando aqui na base. Lembrando, a gente sempre está fixando na base, certo? Ele está atendendo horário ou anti-horário. Horário?
Exatamente, ele está tendendo a rotacionar aqui no sentido horário, certo? Então, eu trazendo esse meu P para essa minha base, ele vai estar tendendo a rotacionar nesse sentido horário. Então, trazendo essa influência também de para cá, terei um momento aqui aplicado nesse sentido de cá, certo? Tendendo a rotacionar nesse sentido de 208 é, 6, 6, 6 e 6. Lembrando que eu tenho a A aqui, o lado da A e o lado A. Ok? Alguém tem alguma dúvida desse que eu fiz? Vou até tirar esses valores ali para não ser tão cheio. Colocar só MP. MP. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ok, eu vou seguir. Entendam muito bem esse sentido, certo? Então, agora, somando as influências. Somando as influências aqui. Somando as influências. Somando aqui o momento, horário, anti-horário como positivo. Esse é meu referencial, certo? Momento de horário positivo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que meu M grandão, meu M geral, vai ser igual a MP menos MW, certo? Meu M aqui vai ser igual a 280, 236.336,33 menos, aqui um momento de cima deu 1.160 mil. Isso vai dar aqui o valor de 48.336,36 quilonewton metro. Quilonewton metro. Quilonewton metro. Pessoal, vocês entenderam aqui o cálculo desse M granão, porque se não entenderem, nem adianta prosseguir. Falem aí, como eu disse, é para dúvidas. Se vocês não perguntarem, não tem como saber. Não Vocês era estão me pra ser escutando ainda? MW menos MP, não? Não, porque aqui eu estou tomando o sentido anti-horário como positivo. Então, é verdade. Perdão. Vi agora que o erro foi meu. É isso mesmo, isso é menos. Desculpa, viu? Menos, mais, menos, mais. Aí aqui, como deu o sinal, vai dar o sinal negativo. Ou aqui vai dar 48,36. Como eu tomei aqui o sentido positivo, o anti-horário, e isso aqui deu negativo, então vai dar sentido horário, certo? Sentido horário. Então, achei aqui meu momento, ele pede agora
ele pediu ainda aqui o equivalente estático, né? Então, o equivalente estático, como é que vai ficar? Vai ficar, vai ter a minha seção, vou desenhar a tela grandona aqui, vou ter meu momento estático aplicado agora sobre o centro, certo? Aplicado sobre o centro. Tenho, sabe? Vou ter meu momento aqui, que eu vi que está rotacionando no sentido anti-horário, quer dizer, esse momento. E tenho aqui também, é importantíssimo que vocês indiquem a excentricidade aqui, certo? E tenho essa excentricidade é, ok? Isso é o que ele pediu na questão, nessa primeira parte. Deixa eu ver só foi isso. Os esforços resultantes da base e a posição da equivalência estática. Pronto. Os esforços, justamente, o valor de W, aqui, que foi o valor de W, 24.000 kN/metro, e o valor do meu momento, 48.333,36 kg. Esse médico. Aqui é outro lado, né, médico? Alguém tem alguma dúvida quanto a essa primeira parte da questão? A próxima é mais fácil. Ok, eu vou pegar aqui. Aí, a distribuição de tensões normais na base. Bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é montar aqui a equação para essa minha tensão. Terceira questão. Segunda aqui. Nessa segunda, eu vou ter essa minha tensão. Desenhando aqui de novo. Tenho essa força W aplicada. E vou ter esse momento resultante aqui. Olha lá. Esse Paulo, ele já dá geralmente nas avaliações uma fórmula já do jeito que você só preencher, certo? Só preencher com os valores em relação ao texto. Eu não vou mentir, eu nunca me atenei a essa fórmula. Eu sempre preferi é, fazer da forma que eu sabia, com alteração geométrica. Alguém lembra como são os textos daqui? Como é uma coisa assim, era C, Y, ou era o contrário. Alguém lembra qual é o eixo especial que eles tomavam dessa forma? Ou vocês nem sabem o que é isso que eu estou falando? Não faço ideia. Eu estou travado, vocês estão me escutando? Oi? Alô? Alô, 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 alô?
Lucas? Então, vou esse Se estiver oi, falando, tá te não, travou. estou aqui, você está me escutando, mas eu estou com as casas aí para vocês. Vocês conseguem me escutar? Agora eu tô te ouvindo. Vocês me escutam ou não? Acho que foi Sim. pior. Mas Acho que agora tá melhor. tá certo? Então, pronto. Então, eu tomar aqui dois eixos. Eu vou tomar aqui o eixo é, é, Y. Eu vou tomar aqui o que é de costume. Como eu disse, essa forma que eu colocar aqui do mesmo jeito é se vocês usarem já direto o eixo que ele usa. Mas eu nunca me ative a aprender qual era o sentido desses eixos, então eu mesmo ia por observação. Então tem aqui X e Y, ok? Nesse meu caso, eu só vou precisar aqui me ater mais a o sentido. O que é que eu tenho? Eu tenho que, primeiramente, W, aqui eu vou ter uma parcela de W. Parcela, eu vou ter uma tensão, parcela axial da tensão. A parcela axial aqui dessa tensão vai ser justamente meu P sobre A. Meu P não, meu W sobre A. Essa parcela aqui, como o W está entrando na seção, ou seja, fazendo a conversão, então será igual a menos W sobre A. Ok? Só para a distribuição das tensões normais. Ok. Então, eu tenho aqui menos W e A. É, e também tem aqui meu momento. Meu momento vai ser aqui de parcela da fração. Esse meu momento aqui, eu vou ter um momento Y, esse momento é em Y. Ele está positivo, porque está no sentido aqui, é Y. Está travado de novo, né? É, eu resolvi conectar aqui nos dados móveis só para acabar, porque senão vai ser impossível acabar com essa internet. Então, eu tenho aqui a parcela axial de tensão, como eu mostrei a vocês, negativo, porque está comprimindo a imperfeição. Eu vou ter também a parcela da flexão. Na parcela da flexão, vou ter meu MY,
eu vou considerar aqui positivo, porque está orientado no eixo, no sentido positivo de y. Lembrando que, para a parcela da flexão, a minha tensão vai ser igual aqui, mi vezes, mais ou menos aqui, que eu vou descobrir ainda meu x, dividido por a minha inércia, ok? Primeira coisa, bora calcular aqui essa inércia. Essa inércia vai ser igual meu B vezes A, vezes A não, vezes essa distância aqui, para não confundir as letras, é 1 que é igual a S, certo? PL ao cubo dividido aqui por... Olha, eu já ia cometer um erro aqui, certo? Eu tenho essa distância aqui, L, que é igual a 1. Só que, como minha flexão está no sentido de Y, vou calcular aqui minha inércia em Y, certo? Então, minha inércia em Y aqui. Inércia em Y. A inércia que eu calculo, a inércia está no sentido do momento. Então, na verdade, aqui, meu P ao cubo e meu L, não, certo? Cuidado para não se confundirem isso. Sobre 12. A inércia, eu sempre vou calcular a inércia no sentido do eixo de ação do meu momento, certo? Então, se o eixo aqui é em relação a coisa, ao momento em Y, então vou calcular a inércia em Y, que é igual a P ao cubo vezes 0. Então, vou ter aqui que é igual a 40 ao cubo vezes 1 dividido por 12. Eu terei aqui que 40 ao cubo dividido por 12, valor de 5.333,33 metros aquáticos. Eu só conferir aqui, eu coloquei meu celular, está de acordo com o gabarito, tá? Então, agora eu vou ter aqui inércia, é isso. Bora ver aqui x. Quando x for positivo, vai estar, nesse momento, vai estar comprimindo ou tracionando minha seção? O que é que vocês dizem? X Comprimindo. positivo, comprimido, né? E X negativo vai estar tracionando. Então, para corrigir esse sentido, na verdade, aqui a tensão vai ser igual a MY vezes menos X dividido por a minha inércia Y, certo? Meu sigma aqui vai ser simplesmente igual a menos MY vezes X dividido por a inércia em Y. Essa aqui é a minha parcela da flexão. Agora, juntando tudo. Juntando as parcelas. Juntando as parcelas aqui, eu vou ter que sigma vai ser igual a menos W sobre A menos MY vezes X dividido aqui por a inércia em Y. Bora substituir aqui agora os valores. Sigma vai ser igual a menos W, W lá eu achei foi 24.000, menos 24.000, vezes essa minha área dessa seção, que vai ser 1 vezes 40, menos MY, que eu achei que é 48.333 vezes X dividido aqui por a minha inércia. A minha inércia vai ser igual a
5.333,33, certo? Para achar como as tensões estão distribuídas em minha seção, eu preciso justamente saber onde é que está a minha linha neutra. E minha linha neutra tem como característica que sigma vai ser igual a zero. As tensões vão ser igual a zero. Então, eu vou igualar essa equação aqui a zero para descobrir o meu valor de x. Sigma igual a zero, eu vou achar aqui o valor dessa tensão. Vocês podem dar um cover na prova, certo? Isso aí Paulo não liga não. É até mais prático. Vou resolver como é que vocês acharem melhor. Mas podem usar sobre. Paulo não. Cadê o sobre de minha calculadora? Resolve menos 24.000 dividido por 40 vezes 1, que é igual a 40, menos 48.333 dividido por a minha inércia vezes x. Isso tudo aqui vai ser igual a zero. Vou achar aqui, portanto, meu x vai ser igual a menos 66,21 aproximadamente metros, certo? Essa é a distância de minha linha neutra. Observem uma coisa. Eu tenho aqui minha seção. Eu tenho aqui meus eixos Y, eixo Y aqui, e eixo X. Y, X. Observem que aqui deu menos 66,21. O que é que acontece? Aqui é zero, né, na origem dos eixos. Isso tudo aqui mede 40, ok? Isso aqui mede 40. Portanto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que minha linha neutra ela vai estar fora da seção. Se ela vai estar fora da seção, ela vai estar x igual a menos 66,21. Então, ela está aqui, né? Minha linha neutra. Não estranhe isso. A linha neutra pode dar fora da seção, certo? Minha linha neutra. Aqui, certo? Então, eu vou ter essa distância daqui para cá. Essa distância daqui para cá. De 66,21. Ok? Isso de fato é condizente com o que se menciona na barragem, porque vocês vão estudar mais à frente que o solo, ou já estudaram, não sei onde vocês estão mais na questão de disciplinas, que o solo não suporta a tensões de extração. O solo só suporta as tensões de compressão. E como a linha neutra divide parte comprimida de parte fracionada, então isso é sinal que toda a minha seção aqui está sendo comprimida, certo? Toda essa minha seção está sendo comprimida. Então, de fato, isso está condizente com o comportamento esperado para o dimensionamento de qualquer estrutura apoiada sobre o solo. Então, a linha neutra está aqui e toda a minha seção está sofrendo compressão, certo? Compressão. Ok? Alguns pontos aqui para a gente possa calcular é, essa, essa tensão. Vendo agora essa vista aqui, A também.
interessante que a gente tenha algum aqui, A, lembrando, aqui. Se eu tenho A nessa posição, e a minha seção, tenho aqui, vou representar ela dessa forma, certo? Esse aqui é um corte, essa seção A, tenho esse eixo X, que aqui nesse caso, ele vai dar aqui para baixo. Eu vou descobrir a seção em alguns pontos. Para X, lembrando que daqui para cá tem 40, então eu tenho aqui X igual a 20 e X aqui igual a menos 20, certo? Nessa mesma equação aqui, fazendo para X igual a 20, eu vou encontrar, só fazer aqui a substituição, para X aqui igual a 20, eu vou achar a tensão de para X igual a 20 metros, eu vou achar aqui sigma igual a menos 48 não, 781,25. E para 2x igual a menos 20, irei achar aqui menos 20 eu vou achar que meu sigma igual a 418,75. Lembrando aqui é quilopascal, certo? KPA, KPA e KPA. Então, representando aquelas tensões aqui, eu tenho essa parte aqui, que tem a tensão, essa negativa também, menos 418,25, e essa daqui de cima, que é menos 781,25. 25 sobre 28, 25. E essa distribuição aqui, ok? Para não ficar confuso, não sei porque eu fiz isso aqui em pé, tem uma opção de rotação aí. Não tem opção de rotacional, vou refazer aqui para não ficar confuso para vocês. Tenho minha seção, tenho aqui o eixo X nessa direção. Aqui eu vou ter sigma igual a 418,75. E aqui eu vou ter igual a menos 781,25. Certo? Essa aqui é a representação. Ok? Deixa eu ver se nessa vez eu fiz mais alguma coisa. A distribuição de exceção na base, ok. Adicionalmente, o que ocorre no cenário específico de reservação de vazio, justifique com esquemas incluindo distribuição das tensões normais. Sobre essa terceira questão, eu não vou fazer para não estender, mas assim, se o reservatório for vazio, né, estiver vazio, a gente vai ter influência somente aqui do peso do concreto, na minha base. Então, se eu tenho influência só do peso do concreto, não vou ter esse momento gerado aqui por a minha força P.
pelo meu peso P, certo? Meu peso P aqui, que eu calculei anteriormente. Se não vai haver o peso P, não vai haver esse momento aqui, certo? Esse momento que foi gerado por P não vai existir. Então, simplesmente eu vou ter influência só aqui, certo? Só vou ter essa influência, eu vou ter só essa primeira influência. Então, simplificando, só para não ficar em branco, copiar, nessa terceira questão, essa terceira, eu vou ter só isso aqui. Aí, com base nisso, vocês precisam, precisam calcular e indicar a posição da linha neutra. Da linha neutra. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não. Tá tranquilo também. Alguém, pronto, sobre alguma outra dúvida aí do conteúdo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lucas, tu acha provável cair uma questão de vigas não homogêneas? Vigas não homogêneas. Sim, eu acredito que possa ser que caia. No meu período ele colocou uma questão de vigas não homogêneas. Aí no caso de vigas não homogêneas, é só ficar ligado para transformar. Quando for formar, tá? Não homogêneo. Vamos dizer aqui, eu tenho uma viga que ela seja. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu tenho uma viga qualquer, uma viga aqui. Eu tenho aqui dois materiais. Certo? Tenho aqui dois materiais. Show! Legal. Aqui eu tenho o material 1. Aqui eu tenho o material 2. E o material 2 aqui também. Do mesmo material. Essa parte. No caso de vigas homogêneas, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que calcular aqui esse fator de transformação novo, que ele vai ser dado pelo módulo de elasticidade de 1 sobre o módulo de elasticidade de 2, ou o módulo de elasticidade de 2 dividido pelo módulo de elasticidade de 1. A observação aqui que o material que vamos transformar no outro, transformar no outro, fica no numerador. Fica no numerador. O que é que acontece aqui? Se é um ou maior que é 2, portanto, n aqui vai ser maior que 1, o que é que vai acontecer? O meu material vai aumentar a largura. Aumentar a largura. Se for o contrário, se o meu material 1
for menor que no material 2, portanto, N aqui vai ser menor que 1, o que vai acontecer? Diminui a largura desse material. Certo? Lembrando que isso tem relação ao que vai ser transformado. Certo? Essa relação, vou até dividir aqui direitinho. Essa daqui é a relação aqui. Se for essa relação, se o material, vai só inverter isso aqui. Deixa eu fazer aqui, eu estou tão retinho. Essa relação aqui vai ser o contrário. Aqui eu tenho material 2 e aqui eu tenho material 1. Certo? Aí depois de vocês fizerem isso, o que é que vocês precisam? Calcular o comprimento da seção transformada. Eu vou fixar aqui para poder ter um caso tomando E1 maior que E2, certo? Eu vou fixar para não ter que fazer vários casos. É só que vocês tomarem para um, tomar para o outro. Tomando aqui E1 maior que, na verdade eu vou tomar o contrário aqui, para mostrar um negócio a vocês. E2 maior que E1. O que vai acontecer? Tomando isso, para o primeiro caso, para N igual a E1 sobre E2. Ou seja, eu estou transformando material em material 2. É isso mesmo que eu vou fazer? Não, é o contrário. 1 e 2, certo? 1 e 2. Então, aqui transformando 2, 1, 2 aí. O que vai acontecer aqui? Como E1 é maior que E2, isso aqui vai ser menor que 1. Então, terei que, se daqui para cá, daqui para cá, aqui é A, aqui é B e aqui é A. O que é que acontece? Eu vou ter que, eu vou ficar com novas distâncias. Vou ficar com o material do meio não foi transformado e permanece da mesma forma. Ele permanece aqui da mesma forma. Se você aqui, que esse material, ele vai o quê? Ele vai justamente diminuir. Copiar.
ficar dessa forma. Aqui eu vou ter ainda a mesma distância B. E aqui eu vou ter a distância A vezes N, certo? A vezes N, que vai ser menor que A, certo? Lembrando, por quê? Porque eu estou no material. Agora que eu vou fazer o contrário. Se eu for aqui para transformar o material 1 no material 2, ou seja, essa razão aqui vai dar menor que 1, certo? O que é que eu sei? Eu tenho que minhas seções aqui na lateral vão permanecer do mesmo tamanho. Só que exagerando. E essa aqui do meio vai ficar mais estreita. Vai ficar mais estreita. Não estranha, esse espaço vazio não vai influenciar em nada no cálculo, não. Então aqui eu vou ter transformando material 2. Essa razão vai dar. Aqui eu errei. Aqui essa razão vai dar menor que 1. Peraí, vai ter alguma confusão. Essa aqui vai dar maior que 1. Se dá menor que 1, dá menor que 1. Esse As primeiro dá menor que laterais vão. 1. Oi? Esse primeiro exemplo dá menor que 1, não? Porque 1 é maior que 2. É sim, é isso mesmo. Se é menor que 1. Se é menor que 1, eu estou transformando, então o material ele vai encurtar. Agora se eu estou transformando 2 em. Não, estou transformando o material 1. O material 1 é qual mesmo? É o do meio, vai. Material do 1 e 2. O que é que vai acontecer aqui? Na verdade, isso vai expandir, certo? Ele expande. Peço perdão a vocês pelo erro, é um cansaço da noite. Mas te ajudando a gente chegar a um canto. Então eu vou ter aqui, que aqui continua P, aqui continua P, e aqui agora vai ser A vezes N. É, perdão, aqui que é A, aqui é A, e aqui vai ser B vezes N, B vezes N. Isso aqui vai ser maior que B, ok? Aí o que é que eu faço depois disso? Pra preencher. O que é que eu vou realizar aqui depois disso? Eu vou calcular a inércia, calcular a inércia da seção transformada, transformada. Depois de calcular a inércia da seção transformada, calcular as tensões. As tensões. É, eu vou calcular essas tensões. Quando eu realizar o cálculo dessas tensões, vai ocorrer o seguinte, a devida observação.
A parte não transformada. Eu vou chamar essa inércia aqui de inércia, viu? Porque a inércia transformada vai ser parte não transformada, vai ser simplesmente o meu momento vezes minha uma distância y qualquer dividido por a inércia da função transformada. Agora, a parte transformada vai ser igual a meu n, não esqueça, vezes m vezes y dividido por a inércia. Não esqueçam aqui de multiplicar por esse n da parte que foi transformada, certo? Diante disso, alguém tem alguma dúvida? Essa parte de seção composta tem um resumozinho bem organizadozinho na primeira monitoria que eu fiz. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre isso, alguma outra coisa? Acho que tá show, Lucas. Deu para entender certinho. Valeu. Ok, então, só para encerrar por hoje, hoje de manhã eu fiz também uma anotação aqui sobre módulo elástico e módulo plástico. E vieram me perguntar, não precisei lá atrás. Módulo elástico e módulo plástico são propriedades puramente geométricas de minhas seções. E para calcular o módulo elástico é simples. Eu vou pegar, calcular a inércia dessa minha seção e dividir aqui por C. C vai ser a distância, sempre a distância mais extrema da minha seção, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? I sobre C. Se eu tenho aqui uma seção retângulo, simétrica, né? Então, o C ele vai ser igual para os dois lados. Aqui C e aqui C. Se eu tiver uma seção aqui C, por exemplo, vamos dizer que a linha neutra ele corta aqui, tem aqui uma distância A, uma distância 6A, vamos dizer. O meu C vai ser essa distância aqui, maior, certo? Ou seja, sempre vai ser minha distância maior. Agora, essa é a minha razão do módulo elástico, ok? Eu vou pagar aqui só para não deixar isso. Agora, o módulo plástico, se ele não for descer seção de escoamento, eu vou calcular pelo volume de sólidos e tensões. Então, a gente calcula o volume de sólidos e tensões bem semelhante ao que eu fiz lá na primeira aula, quando estava calculando vigas de seção composta. O volume sólido de tensões vai me dar justamente essa força. Com essa força, como tração e compressão são iguais, eu posso calcular o meu momento plástico fazendo a multiplicação desse volume do sólido de tensões vezes a distância entre essas minhas forças. Então, desculpe a distância de aplicação de C em relação à linha neutra, a distância de T em relação à linha neutra, soma as duas e consiga essa distância D aqui, certo? Então, para achar o meu momento plástico, eu só vou fazer minha força vezes essa distância. Eu acho aqui o meu momento plástico. E um dos conceitos que eu tenho de momento plástico é que eu, momento, meu
medição de escoamento vai ser igual ao momento plástico dividido pelo meu módulo plástico. Ou seja, meu módulo plástico vai ser, portanto, igual ao meu momento plástico dividido pela minha tensão de escoamento. Fazendo essa razão aqui, eu consigo encontrar meu valor de Z. Z aqui, no caso, essa seção quadrada que eu calculei, deu igual a 2A ao cubo. Uma forma de vocês verificarem que se calcularam certo é que o módulo plástico sempre vai ser maior do que o meu módulo elástico, ok? Então, é isso. Sobre isso aqui, vocês têm alguma dúvida? Essa Acho que pra mim notação já está tá tranquila? tranquilo pra entender certinho. Valeu mesmo, Lucas. Obrigadão. Então, a gente encerra aqui por hoje e é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Valeu, Lucas. Boa noite. Obrigadão mesmo. Valeu.